O primeiro conteúdo que nós vamos trabalhar será conjuntos numéricos. Os conjuntos numéricos, eles são, na verdade, são os números, só que os números têm nomes. Por exemplo, nós temos os conjuntos numéricos dos números naturais. Os números naturais são os números representados pela letra N e normalmente tem um traço junto, tá? Ele começa no valor 0 e vai ao positivo e além. 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Então, o primeiro conjunto numérico que nós temos que saber são os conjuntos dos números naturais. Aí tem uma observação. Se chegar para vocês, no concurso público, apresentar um asterisco em cima, quer dizer que o 0 cai fora. Você não tem um 0. Ele vai começar a partir do número 1 em diante. Beleza? Esse aqui é o conjunto dos números naturais. Aí nós temos um outro conjunto, o conjunto dos números inteiros. Então, a partir de agora, você vai perceber que os números inteiros também são os números naturais. Por quê? Eles são representados pela letra Z, tá bom? Ele começa no infinito negativo e vai até o infinito positivo. Note-se que 0, 1, 2, 3, 4 é a mesma coisa que em números naturais. Então você tem os conjuntos dos números inteiros que começam do negativo, pegando o 0 e vai até o positivo. Beleza? Só de informações extra, ó. Se tiver um asterisco, quer dizer o quê? Que o seu número começa do negativo, porém ele não tem um número 0. Ele pode ter assim, ó, o sinal positivo, logo você vai ter os números a partir do positivo, começando com 0, tá? 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Ou você pode ter os números inteiros negativo, ou seja, ele vem do infinito negativo e vai até o 0. Beleza, pessoal? Então é simples. Os conjuntos dos números têm nome. Números naturais, que começa de 0, 1, 2, 3. Números dos conjuntos inteiros, que vem do infinito negativo até o além. Só que você tem que prestar atenção. Se tiver asterisco, o 0 está fora. Se os números inteiros estiver positivo, quer dizer que eu quero do 0 em diante. Se for negativo, eu quero do negativo até o 0. Ok? Beleza? Vamos para o próximo. Números racionais. Os números racionais... Vai lembrar aquela banda, né? Racionais. Ele é representado pela letra Q. O que ele tem de diferente? Na verdade, ele vai ser os números negativos, tá bom? Acrescentado de fração tanto positiva quanto negativa. Será acrescentado número decimal, tanto positivo como negativo. Ou será acrescentado para nós uma dízima periódica, tanto positivo quanto negativo. Tá bom? Vai estar acrescentado aqui os números naturais, os números inteiros e vai ter mais esses números, tá bom? Então, os números racionais, ele vai ter fração, ele vai ser fracionário como meio, ele terá os números decimais, ok? 0,5, 0,7, tá? E ele terá as dízimas periódicas. Ok? Dízimas periódicas é quando você tem um número sem fim, ó. Por exemplo, 67, 67, 67, 67. Mas ele tem uma periodicidade, tá bom? Então, os números racionais são isso aqui, ó. 0, 1, 2, o 3 que pertence aos números naturais, faz parte também dos racionais. Menos 2, menos 1, menos 3, menos 7, também faz parte dos racionais, quanto dos números inteiros. Só que essa parte aqui, a fração, número decimal e números periódicos, fazem parte somente dos números racionais, por enquanto, beleza? O que isso vai gerar pra gente? Vai gerar um diagrama, tá? Esse diagrama vai ser representado da seguinte forma. Falando assim de números naturais, números inteiros, racionais, ele vai ser uma representação de um diagrama. Por exemplo, aqui você vai encontrar os números naturais. Tá ok? Então 0, 1, 2, 3 está aqui. Só que 0, 1, 2, 3, 4, 5 faz parte também dos números inteiros. Então você vai ter isso aqui, ó, números inteiros. Os números inteiros serão os números negativos. Estarão aqui, tá ok? Aqui 0, 1, 2, 3, etc. Só que esses números também fazem parte dos números racionais. Então você já começa a ter um diagrama assim, ó, naturais, inteiros, racionais. Aí você vai ter as dízimas periódicas, vai ter fração, vai ter os números decimais e etc. Tá ok? Então essa aqui é uma representação gráfica de como seriam os números, os conjuntos numéricos, beleza? Só que tem um número, pessoal, conhecido como os números irracionais. Esses números irracionais, ele não faz parte dessa brincadeira. Ele não fica aqui junto com eles. Ele é um número à parte. Por exemplo, são as dízimas não periódicas. Então, quando você encontrar dízimas
não periódicas, quer dizer que você está trabalhando com os números irracionais. E aí eu vou pedir para vocês lembrarem de 3 números, pessoal, que vou usar para o concurso por muito tempo. O primeiro número é conhecido como o número π. Você aprendeu na escola que ele vale 3,14. Só que ele não é só 3,14, ele é 14, 15, um monte de número, tá? Ele é uma dízima não periódica, então ele é um número irracional, tá bom? Esse número você tem que decorar, você tem que saber que ele vale 3,14. Outro número para concurso público, bem importante, é a raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2 vale 1,41, 42 e vai um monte de número, tá bom? Para concurso, você lembra que o raiz quadrada de 2 vale 1,41, ok? E nós temos um outro número irracional que você tem que saber também, que é a raiz quadrada de 3. Raiz quadrada de 3 vale 1,72. 72, 71, um monte de número, tá? O que seja. É o seguinte, é que para concurso público acontece muitas vezes o seguinte: vai sair um exercício e você caiu na raiz de 2. Aí você olha no gabarito, tá tudo com vírgula. Aí você fala, putz, não sei quantos que vale raiz de 2. E a questão do concurso não te traz esse valor. Ele deduz que você sabe. Então assim, π, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3 fazem parte dos conjuntos irracionais, tá bom? Só que são os números que vocês têm que decorar, vocês têm que saber. Beleza? No meu diagrama, ele não faz parte dessa brincadeira. Então ele vai ficar aqui, ó, os números irracionais. Ele fica fora. Tá bom? Ele é aquele primo chato que fica no telefone celular perto da tomada, não participa da festa, fica só ali no cantinho. É igualzinho aqui, ó, os números irracionais. E juntando todo mundo, você vai ter os números reais. Tá? Então, quando fala assim que o número pertence ao conjuntos reais, quer dizer que ele é tudo, tá? Ele é natural, ele é inteiro, ele é racional e ele é irracional. Então, se eu falar em números reais, eu estou falando de tudo. Se eu estiver no concurso público falando de números irracionais, eu estou falando desse cara aqui, tá? Dízimas não periódicas. Se eu estiver falando para vocês sobre números naturais, pá! Então, esse conjunto aqui, esse diagrama, tem que estar na sua cabecinha. Você tem que decorar ele, beleza? Agora nós vamos fazer alguns exercícios. Como que isso pode cair no concurso? Beleza? Entenderam? Tá ok? Então vamos continuar a nossa explicação. Espero que vocês compreenderam essa parte. Isso aqui é o início da matemática para um concurso público. Para a gente é extremamente importante ter isso aqui na mente. Ok? Então tá, bola para frente. Agora vem o estudo da aritmética. A aritmética, eu vou dar só uma passada, uma pincelada nos nomes da soma, subtração, multiplicação e divisão. Você tem que saber isso, porque tem questão que vem e fala assim, puxa, mas o que é dividendo, o que é quociente, o que é produto, o que é fator, e aí você fica perdido na questão, tá ok? Então vamos trabalhar assim a essência da matemática. Qual que é essa essência? Quando a gente fala em aritmética, a primeira coisa que nós pensamos é a adição. Adição ou soma, tá ok? Vamos supor assim, você tenha 2 números, você está somando e te deu um resultado, tá ok? O que acontece? Esses caras têm nomes, essa soma aqui tem nome. Qual que é o nome dela? Por exemplo, o primeiro membro se chama parcela. Parcela. O segundo membro também se chama parcela. E o resultado é a soma, ou seja, é a adição. Então, ó, esse aqui é tranquilo, é facinho. Isso aqui são palavras-chave. Muitas vezes vem assim para nós. A parcela de tal coisa. Ele falou essa palavrinha parcela. Fica antenado que pode ser uma conta de soma, tá? Uma adição. Beleza? Outro passo que nós temos que dar é o seguinte. É na subtração. A gente fez aqui a soma. Agora a gente vai fazer a subtração. A subtração é o seguinte. Imagina que você tenha lá 2 números, pum, e tem aqui, ó, o resultado. Acontece o seguinte, que esses caras também têm nome. Esse cara aqui, por exemplo, se chama minuendo. Ó, parece o nome de sabão em pó, né? Minuendo. Esse cara aqui, que está subtraindo, é o nosso subtraendo. Subtraendo. E aí, esse cara aqui se chama a diferença. Então presta atenção, essa palavrinha-chave aqui, diferença. Normalmente no concurso público, quando aparece a palavra diferença, quer dizer que você está subtraindo, tá bom? Beleza? Então, ó, próximo, uma multiplicação agora. A multiplicação, ela funciona da seguinte maneira. Você tem lá a multiplicação de um determinado número, né? Vamos lá, 3 vezes esse cara que deu esse cara aqui. Lembra que a professora do ensino fundamental falava? As ordens dos fatores não alteram o produto? Então, literalmente é isso, ó. O nome
números é fator, fator e produto. Então, quando chegar no concurso público, aparecer para vocês o nome produto, quer dizer que você vai multiplicar, beleza? Entenderam? Então, lembrando, hein? A ordem dos fatores não altera o produto, beleza? Próximo, divisão. A divisão é para você ter um pouquinho mais de atenção, porque a divisão tem mais nomes. A divisão vem com mais algumas coisinhas. E ela é o que mais cai em concurso dessas 4 operações, quando se envolve conhecimento mais aprofundado da matemática, tá? Então, olha só. Quando você vai dividir um número, você faz assim, divisão. Você pegou lá, 36 dividido por 6. Aí fala, pô, cara, isso aqui é 6, que vai ficar 6 vezes 6, 36. E aí você vai ter aqui a resposta 0. Tá, a resposta na verdade é 6. Esses caras tudo tem nome. Para começar, esse 36 significa dividendo. O 6, divisor. O 6 de resposta, quociente. Quociente. E o 0 é o meu resto. Então, a divisão dessas 4 operações básicas, eu peço para você prestar mais atenção, tá bom? Dividendo, divisor, quociente e resto. Beleza? Então, pessoal, fiquem espertos. Olhem bem para essa situação aqui, tá? Decore, aprende, faça alguma cola, vê o vídeo várias vezes. Esses nomes são importantes vocês saberem, tá? Vamos dar continuidade ao nosso estudo. Bola para frente. Iniciamos com os números naturais, né, inteiros, racionais, irracionais, depois trabalhamos com minuendo, subtraindo, dividendo, divisor, etc. Agora, é um passo extremamente importante, você tem que saber alguns sinais da matemática, como por exemplo, a simbologia na verdade, você tem que saber as simbologias, como este sinal aqui, que significa pertence, pertence, e este sinal aqui que significa não pertence. Não pertence. O que acontece nessa simbologia? Às vezes vem um conjunto numérico para nós, conjunto numérico de uma outra forma, na forma da linguagem da matemática. Por exemplo, ele fala assim, ó, um conjunto A tem x pertence a n, ou seja, ele está me informando que esse conjunto x pertence aos números naturais. Quem que é x? X é qualquer número. Então esse cara aqui são números. Só que não é qualquer número. Quais são os números nessa regra? São os números naturais. Então são os números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim por diante. Tá ok? Então, essa linguagem aqui é extremamente importante para que você possa entender agora e mais para frente ver o exercício mais complexo. Ok? Outros símbolos muito utilizados é esse aqui, ó. Este sinal, tá ok? Que representa o sinal de maior. Ok? Nós temos o sinal, esse aqui, que representa o menor. Temos, quando tem, junto com esse sinal aqui, essa reta, maior ou igual. E nós temos assim, que representa menor ou igual. Ok? Então, maior, menor, maior ou igual, menor ou igual, tá? E aí você tem que prestar atenção na seguinte situação. Imagina que ele fala para vocês assim, um exercício, ó. X pertence aos números naturais, tal que... Isso aqui, ó. X é qualquer número, mas não é qualquer número assim também não. Qualquer número natural. Aí ele fala assim, x é menor ou igual a 3. Ele usa isso aqui. Então quer dizer o seguinte, quais são esses números desse conjunto? Quer dizer que o conjunto B são os números menores que 3 e igual a 3 também, porque tem esse aqui, ó. Então quer dizer, no conjunto dos números naturais entre o 0, o 1, o 2 e o 3. Para no 3 porque ele falou aqui para mim, ó, menores que 3, menores e iguais, ok? Se me desse um outro conjunto, por exemplo assim, ó, x pertence aos números inteiros, tal que, vamos colocar aqui um valor assim, menos 1 menor que x menor que 3. Olha aqui, ó, já tem uma diferença.
tá bom? Acontece o seguinte, quando ele me der isso aqui, ele quer saber o intervalo, quer dizer, o intervalo entre esses números, ele quer saber os números que estão entre eles, entre menos 1 e 3, e aí você tem que ver o seguinte, ó, o menos 1 vai entrar no nosso conjunto? Não, porque o menos 1 aqui, ó, só menor, então eu vou começar aqui, na verdade, do zero, tá bom? O 1, o 2, o 3 entra? Também não, porque aqui não tem igual. Beleza? Entenderam, pessoal, esse primeiro momento? Tá? Vamos fazer mais alguns exemplos como esse. Então, quando os conjuntos apresentam assim, como se fossem números naturais, números inteiros, eu consigo falar quantos números tem. Então, vamos só repetir aqui, ó. Imagina se você está com o conjunto D. Ali fala assim, ó, x pertence aos números naturais, um asterisco, tá o quê? Vamos supor assim, que 2 menor ou igual a x menor ou igual a 7. Ok? Beleza, esse asterisco só para confundir vocês, porque na verdade nem vou precisar utilizar. Ele falou assim, ó, 2 menor ou igual a x menor ou igual a 7. Quer dizer que ele quer saber os números que estão entre eles. Entre. Então quer dizer que o conjunto D vai ser, aí você pergunta, ó, o 2 vai entrar? Vai, porque aqui tem o sinal de igual junto. Então assim, 2 menor ou igual, então vai ficar 2, 3, 4, 5, 6 e o 7. Também, porque tem igual 7. Pum, fechou. Só isso. Nesta aula você precisa ter esse conhecimento da simbologia, pertence, não pertence, maior e menor, porque mais para frente nós precisamos ter esse domínio que vai vir exercícios mais complexos. Beleza? Vocês entenderam esse conteúdo? Isso aqui é muito importante, porque mais pra frente vai aparecer pra gente exercícios mais complexos. E esses exercícios mais complexos eu preciso desse conhecimento. Beleza? Agora nós vamos fazer alguns exercícios, porque assim, como que isso pode cair no concurso, né? Mas primeiro a gente vai ver na parte de texto, como que isso pode cair como um contexto e eu conseguir resolver o exercício. Beleza? Vamos fazer alguns exercícios e aí, bora treinar. Beleza? Vamos lá. O resultado da operação 5 mais 3 vezes 7 menos 4 é, para começarmos, um exercício bem tranquilo, bem fácil, só para fazer uma revisão. Provavelmente uma professora de matemática ou o professor falou para você, primeiro resolva a multiplicação e divisão, para depois a soma e a subtração. Acontece exatamente isso aqui. Imagine só, você tem 5 mais 3 vezes 7 menos 4. Quer dizer, primeiro eu tenho que resolver a multiplicação. Esse cara vezes esse, 21. Ok? Para facilitar, você pode muito bem fazer o 5 menos o 4, já colocar aqui, ou você deixa o 5 e deixa o 4 e faça a conta normal. Você fala assim, então vou fazer essa operação aqui, que vai ficar 26 menos 4, logo eu terei 22 como resposta. Tá? Isso aqui é só pra gente recordar, tá ok, pessoal? Só para dar aquele ânimo, aquele fôlego. Vamos lá, vamos para a próxima, tá ok? Considere as sentenças sobre os números racionais, x e y. X maior ou igual a 3 e x mais y menor ou igual a 7. Um cenário no qual a sentença dada é verdadeira é... Exercício fácil, fácil, é só você respeitar a linguagem da matemática. Ele te deu duas situações, ele falou x é maior ou igual a 3 e a soma de x mais y tem que ser menor ou igual a 7. Tá? Isso dentro do universo dos conjuntos dos números racionais. Aí ele pergunta o seguinte, qual dessas opções se encaixam no que ele está te perguntando? Ou seja, quais são as regras? A regra é essa aqui, ó, x, tá? X maior ou igual a 3, x mais y menor ou igual a 7. Então vamos fazer teste um por um. Vamos pegar a letra A. A letra A, o x vale 3, aí você tem que ver, respeita essa condição? Ele é maior ou igual a 3? Ele é igual, então ele respeita, tá certo. X mais y tem que ser menor ou igual a 7, então 3 e o y vale 2, quer dizer que a soma entre eles vale 5. Respeita essa situação? Respeita. Então a resposta desse exercício será a letra A. Já matamos de cara. Carlos, não entendi essa matéria ainda. Então tá, olha só. Vamos fazer o seguinte, letra B, ó. X igual a 3. Respeita a primeira? Sim, respeita. Agora a soma entre eles. X e y dá 10 aqui nessa situação. Respeita a segunda, que é x mais y menor ou igual a 7. Não, é maior. Então não respeita, tá bom? Vamos fazer aqui, ó, x igual a 2, parou. Ele quer x maior ou igual a 3, então esse carinha aqui, ó, já desrespeitou essa situação, então tá fora. X igual a 4, respeitou a primeira. Somando entre eles, ó, x vale 4 e y vale 4, então a soma
8. Respeita? Não, não respeita, ele é maior, tem que ser menor. A mesma coisa aqui, ó, respeita a primeira? Respeita, só que a soma entre eles também dá 8. Então não é a resposta, pessoal. Esse exercício aqui é a resposta à letra A. Facinho, né? Esse é só para testar a sua linguagem da matemática, ver se você entendeu, compreendeu essa parte, ok? Beleza, bom, vamos lá, vamos para a próxima. No exame médico, os pesos das 5 crianças da sala de Joana foram 29 quilos, 27,5 quilos, 32 quilos, 22,5 quilos e 32 quilos. O peso médio dessas crianças é... Quando se trata sobre média, você tem que pensar aquela questão de que nem a nota. Você fez 3 provas. As 3 provas que você fez, ela vai ser somada e vai dividir por 3, correto? Que vai dar a média. É exatamente isso. O exercício te deu 5 crianças, cada criança com um determinado peso. Então ele quer saber a média de peso. Esse tipo de exercício está treinando o seguinte, ele quer saber se você sabe fazer soma com números decimais, número com vírgulas, e se você sabe dividir esses números com vírgula. Tá? Não é difícil, é fácil. Vamos montar? A primeira criança, vai para a tela de novo aí, tem quantos quilos? A primeira criança tem 29 quilos, tá? E a segunda 27,5. Então a primeira criança, 29 quilos. A segunda, 27,5. Beleza, vamos somar elas aqui, ó. Vai dar 5, a vírgula, aqui vai dar 6, sobe 1, 56,5 a soma das duas primeiras crianças. Vamos lá, de novo para a tela. E a terceira criança tem quantos? Então a terceira criança terá 32 quilos. Então você vai botar aqui, ó, 5, 6, 7, 8 e 8. Somando 3 crianças, ó, criança 1, 2 e 3, eu já tenho 88,5. A outra criança tem 22,5 quilos. Então aqui vai ficar 10, sobe 1. A vírgula acompanha, correto? 10, 11, sobe 1, 10, 11. Então tem 111 quilos. E para finalizar, a outra criança também tem 32 quilos. Então aqui vai ficar 3, 4 e 1. Então nós temos a soma dos quilos, vai dar 143 quilogramas. Aí o exercício está perguntando o seguinte, 143 quilogramas, mas ele quer saber a média. Então você vai pegar a média, se você quer saber, o valor desse 143 e vou dividir pela quantidade de crianças. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 crianças. Então eu vou pegar esse cara aqui, ó, dividir por 5. Logo, o mais próximo que chega é 2, porque aqui vai dar 10. Tá bom? Abaixo esse 4, esse 3 aqui vem junto. 9 dá 45, logo 8. 8 vai dar 40. Vem esse 3. Não tenho mais 0, preciso de um 0 aqui. Logo uma vírgula. O mais próximo que chega é 6. Mais próximo não, exato, né? 30. Então, o meu resto deu 0. Então, a média de quilo dessas crianças são de 28,6 quilogramas. Tá ok? E isso aqui vai representar que letra do exercício? A letra E. Exercício tranquilo, como eu falei. Testou só a questão de somas de número decimais e divisão. Tá ok? Facinho, né? Não é difícil não. Então, bom, vamos lá fazer mais uma. Carlos comprou uma televisão no valor de R$ 950, dividido em 10 prestações iguais. Ao pagar a 4ª prestação, recebeu de presente do seu avô o restante do dinheiro para a quitação do aparelho. Quantos Carlos recebeu? Meus amigos, o que acontece é o seguinte, muita gente tem dificuldade na matemática nessa parte. Você até sabe as regras da matemática, mas você pegar ela na língua portuguesa e transformar isso em uma linguagem da matemática requer treinamento. Então assim, apesar de ser um exercício simples, um exercício fácil, mas nem todo mundo consegue ter essa visão da simplicidade. Primeira coisa que você tem que tomar cuidado, tá? Ler a interpretação dela é fundamental. Então tome cuidado, nem sempre a primeira conta que você acha já é a resposta do exercício. É muito comum você ver, fazer a conta e a primeira resultado que você achar, ver no gabarito. Você bate no peito e fala, acertei e sai todo feliz. E não é a resposta, tá? Então tome cuidado com esse tipo de questão. Lê e vai fazendo passo a passo, tá ok? Vai para a tela novamente. Ele falou assim, Carlos comprou uma televisão no valor de 950 dividido em 10 prestações. Quer dizer, então, que ele pegou esse valor e dividiu em 10. A TV custa 950 e eu dividi em 10 prestações. Logo, essa divisão vai ficar R$ 95. Então, cada prestação, ok? Que cada prestação de R$ 95. Muito bonitinho.
Aí você fala, pô, tem 95 na resposta? Olha o gabarito. A letra A. Letra A 95. Pô, tem 95 aqui, 95 vou marcar. Toma, tinta, vai perder a questão por bobeira. Volta para a tela, lê o exercício de novo, vê por parte. Ele falou assim, é iguais ao pagar, ó, Carlos comprou uma televisão no valor de 950 dividido em 3 prestações iguais, que são os R$95. Ao pagar a quarta prestação, então Carlos pagou a quarta prestação, quer dizer que eu vou pegar esses R$95 e vou multiplicar por 4, porque ele pagou 4, vai dar 20, certo? 36, 38. Então esse aqui foi o valor que ele pagou até o momento, reais, tá? O Carlos pagou, então ele pagou até o momento, beleza? Então ele pagou R$380, tá bom? Aí ele falou assim, depois o seu avô deu um presente para ele, vai para a tela de novo. Ele falou assim, ó, recebeu de presente do seu avô o restante do dinheiro para a quitação do aparelho. Então, ele recebeu o restante do dinheiro. Então, é o seguinte, o Carlos pagou 380 no total. A TV vale quantos? A TV vale 950. Então, vai ficar menos os 380 que o nosso amigo aqui pagou. Esse cara vai dar 0. Aqui vai ter que emprestar, vai ficar 15. 15 menos 8, 7. Esse cara aqui emprestou, então ficou 8. 8 menos 3, 500. Então, ele ganhou do avô dele R$570. Muito cuidado com essas questões, ó, porque 95 está no gabarito, tá ok? E tá errado se você notasse. 380 também está no gabarito, você não presta atenção, vê 380 e marca, tá errado. A resposta mesmo foi essa aqui, ó. Então você vai lendo e vai jogando esses valores. O que teve aqui de diferente? Nada que você não conheça, ó. Divisão, multiplicação e subtração. 3 operações básicas, ok? Vamos fazer mais uma? Um escritor escreveu em certo dia as 20 primeiras páginas de um livro. A partir desse dia, ele escreveu a cada tantas páginas quanto havia escrito no dia anterior. E mais 5 páginas. Se o escritor trabalhou 4 dias, então ele escreveu. Isso já é um pouco mais de raciocínio lógico. Por quê? Ele falou assim, cara, tá lá, um escritor trabalhou durante 4 dias. Então vamos separar aqui, ó. Primeiro dia, ok? Segundo dia, terceiro dia e para finalizar, quarto dia. Vamos fazer aqui uma tabelinha, ó, tá bom? Ele trabalhou 4 dias. Outra coisa que o exercício falou, que ele escreveu no primeiro dia 20 páginas, tá ok? Então aqui no primeiro dia nós temos 20, tá? Então vai para a tela agora, vem a língua portuguesa. Quem vai tentar te enganar é a língua portuguesa, ó. Porque é o seguinte, olha só o que ele falou. A partir desse dia, ele escreveu a cada dia tantas páginas quanto havia escrito no dia anterior, mais 5 páginas. Então ele fez o seguinte, ó. Então no segundo dia, ele escreveu 20 páginas, que é referente ao dia anterior, mais 5 páginas. Então ele escreveu 25 páginas, ok? Olha só, no terceiro dia, ele escreveu tantos no dia anterior, que foi 25, mais 5 páginas. Então ele escreveu 30 páginas. No último dia, ele escreveu tantas páginas no dia anterior, mais 5 páginas. Então ele escreveu 35 páginas. Pronto, respondemos o exercício. Primeiro dia, segundo dia, terceiro e quarto dia. A pergunta do exercício é, quantas páginas ele escreveu no total? Então basta você pegar 20 com mais o 25, ok? E eu vou pegar aqui, ó, 30 com mais o 35, tá bom? Aqui vai ficar 45, aqui 65. Vou juntar os dois. 45 mais 65 vai dar 10, sobe 1, 110. Então ele escreveu no total 110 páginas. Simples, né? Fácil. Só que assim, você tem que prestar atenção nessa questão da língua portuguesa. Porque ele falou, ó, ele escreveu tantos do dia anterior, mais 5. Você não pode levar em consideração que foi só no segundo dia, tá bom? Se você falar, ele escreveu 25, 25, 25, tá errado. Porque é o seguinte, é tantos no dia anterior. Se a gente está no terceiro dia, tantos do segundo dia. Se a gente está no quarto, tanto do terceiro. Então é assim que funciona esse raciocínio. Beleza? Vocês entenderam, pessoal? Qualquer coisa, volta o vídeo, vê de novo ou manda um WhatsApp para nós, tá? Vamos lá. A gente não terminou não, tem mais. A lotação de um teatro é de 360 lugares.
todos o mesmo preço. Uma parte da lotação foi vendida por R$3.000, tendo ficado ainda por vender ingressos no valor de R$6.000. Quantos ingressos já foram vendidos? Novamente, vamos enfrentar um exercício que está exigindo a interpretação da língua portuguesa e transformar na linguagem da matemática, tá? O teatro, né, tem quantos lugares? Tem 360 lugares. Então, olha só, 360 lugares, tá ok? E aí, o que aconteceu? Ele falou o seguinte para mim: foram vendidos, ó, vou colocar vendeu, tá? R$3.000. R$3.000, ok? E aqui está faltando vender, vamos colocar falta, R$6.000. Beleza? A pergunta do exercício é: quantos ingressos foram vendidos? Quer dizer, foram vendidos R$3.000, mas eu quero saber a quantidade de ingressos. E todos têm o mesmo preço. Isso já facilita muito a nossa conta. Esse teatro, na verdade, ele tinha que me dar um total de R$9.000, porque é a soma de 3.000 com mais 6.000. Então, os 360 lugares vai me custar R$9.000 no total. Beleza? Agora tá fácil. Eu consigo achar o valor do ingresso. Para achar o valor do ingresso, basta você fazer o quê? Pegar os R$9.000 e dividir por 360. Beleza? Cancela esse zero com este zero, me sobrando 900 dividido por 36. Pega esse cara aqui, vai dar 2. Vai dar 36 vezes 2, 72. Uma subtração. Aqui vai ficar 10. 8. Aqui vai ficar 1. 180. Beleza? O que vai chegar exato vai ser 5. Porque 5 vezes 6, 30. 15, 18. Pronto, pessoal. Cada ingresso, olha só que legal. Cada ingresso custa R$25. Mas a pergunta do exercício não é essa. Ele não quer saber quantos reais é cada ingresso. Ele quer saber quantos foram vendidos. Quantos ingressos a gente vendeu no total? No total de dinheiro foram R$3.000. Mas cada ingresso vale R$25. Então basta você pegar os R$3.000 e dividir por 25. Ó, aqui vai dar 1, correto? Que vai ficar 25. Me sobra 5, abaixo esse 0, ficou 50. O mais próximo aqui é 2, que vai ficar 50, abaixo esse 0. Aqui, ó, tem que colocar um 0. Logo, foram vendidos, ó, 120 ingressos. Essa é a resposta do exercício. Tá ok? Entendeu a interpretação? Viu como que não é difícil? O que teve aqui de dificuldade? Você fez uma divisão, que mais? Uma outra divisão e uma soma. Não tem nada de espetacular, tá? Só que você tem que ler, você tem que entender e tem que saber o que está fazendo. E tomar muito cuidado. Às vezes você faz essa aqui, ó, pá, 25, tá lá no gabarito, e não é. Aí você fala, por 9.000, você faz, tá no gabarito, mas não é. Então você tem que entender o que você está fazendo, beleza? Vamos fazer mais uma? Um pai tem 35 anos e seus filhos 6, 7 e 9 anos. Daqui a 8 anos, a soma das idades dos 3 filhos menos a idade do pai será de... Esse tipo de exercício é muito bom para treinar aquela questão de equação, de função. Mais para frente a gente vai cair muito em funções e cai isso aí, tá? Então esse cara aqui é como se fosse o primeiro passo para entender ele. E é facinho, tá? O que o exercício está falando? O exercício falou assim, que você tem um pai e esse pai tem quantos anos? Esse pai tem 35 anos. Então olha só, o pai tem 35 anos, ok? E você viu que ele tem 3 filhos. Tem o filho 1, vamos chamar assim de filho 2 e filho 3. Cada um com as suas respectivas idades. 6, 7 e 9. Então tem 6 anos, esse aqui tem 7 anos e esse aqui tem 9 anos. Aí o exercício falou, daqui a 8 anos, então quer dizer que daqui a 8 anos eu vou pegar a idade de todo mundo e vou somar com daqui a 8 anos, tá bom? Esse cara vai ser 43 anos, então o pai terá 43 anos. Este cara aqui, o primeiro filho, ele terá apenas 14 anos. Esse rapaz, 15 anos. E esse jovem, 17 anos. Ok,
Então a gente fez aqui, daqui a 8 anos, a idade dos pais e do filho. Do pai e do filho. Vamos dar uma olhada na tela de novo. O que o exercício está pedindo? O exercício falou o seguinte para nós. Ele falou a soma das idades dos 3 filhos menos a idade do pai. Então quer dizer que eu vou pegar os 3 filhos. Vou pegar esses 3 aqui e vou somar. Vai dar 9, vai dar 6, vai dar 1 aqui, 46. Então a soma das idades dos filhos deu 46. Então eu vou pegar a idade do filho menos a idade do pai. Logo eu terei a seguinte resposta. 3 anos. Ok? Facinho, tranquilo, bem fácil. Exercício também bem bobinho, né? Para dar aquela aquecida. E sempre no concurso tem uma questão fácil, pessoal. Só que a gente acaba perdendo pelo medo ou a falta de interpretação. Tá? Vamos lá, não terminou ainda não. Próxima. Em uma sala de aula onde todos os lugares se encontram ocupados, os alunos estão sentados em filas. E essas filas têm todos os mesmos números de lugares. O aluno Roberto tem um aluno sentado à sua frente, 2 alunos sentados atrás de si, 3 alunos sentados à sua direita, 2 alunos sentados à sua esquerda. Quantos alunos há na sala de Roberto? Exercício bem tranquilo também, não é difícil não. Envolve mais o raciocínio lógico do que a questão de matemática em si, que elas contam. Ele falou o seguinte, nós temos o aluno Roberto. Vamos desenhar o Roberto aqui, ó. Aqui está o Roberto. Ele diz assim, bem uma escrita bem importante. Ele falou que todos os lugares têm, todas as filas têm os mesmos lugares, tá? Eu consigo achar isso usando isso aqui, ó. Um aluno sentado à sua frente. Vamos supor que a frente do Roberto esteja isso aqui, onde eu marquei o X. 2 alunos sentados atrás de si. 2 alunos sentados atrás de si. 3 alunos sentados à sua direita, ó, 3 alunos sentados à sua direita e 2 alunos sentados à sua esquerda, 2 alunos sentados à sua esquerda. Pronto, com esse desenho aqui eu consegui identificar quantos alunos tem por fileira. Por exemplo, aqui ó, eu tenho 4 alunos por fileira e eu consigo saber quantas fileiras eu tenho, tá ok? Se você quiser preencher para deixar tudo igual, ó que bonitinho que vai ficar. Aí você consegue também resolver as contas, ó. Para ficar tudo bonitinho, tá ok? Você pode fazer isso, ó. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 fileiras, 1, 2, 3, 4 alunos em cada fileira. Então basta eu pegar 6 vezes 4 e aí eu tenho a resposta do exercício. Eu tenho 24 alunos nesta sala. Tranquilo? Facinho? Bora, vamos fazer mais uma. Dispomos de 5 cadeados e 5 chaves para os mesmos. Qual o número máximo de tentativas que devemos fazer para estabelecer a correspondência correta entre os cadeados e as chaves? Tá, olha esse exercício muito top. Isso sim é um exercício de concurso. Esse aí dá até ânimo de fazer. Ele falou assim, quer saber quantas tentativas ao máximo eu posso ter? Eu tenho 5 cadeados e eu tenho 5 chaves. E eu quero saber a quantas tentativas para abrir o máximo esses cadeados. Então vamos fazer o seguinte, ó. Exercício muito top. Esse é aquele exercício que cai em concurso mesmo. Pô, esse concurso aqui, cara, pediu uma questão meio complicada. Isso sim, é sangue de concurseiro, hein? Presta atenção, ele falou assim, quantas tentativas ao máximo eu tenho? Então pensa assim, eu peguei um cadeado, eu tenho 5 chaves. E eu vou abrir esse cadeado. Eu quero saber as tentativas. O máximo. Se eu tenho um cadeado e 5 chaves, então eu terei 5 tentativas? Não, 4 tentativas. A última eu abro. Beleza? Então olha só, eu vou chamar o cadeado de C e X eu vou chamar de chave, tá ok? Então eu tenho cadeado 1, eu tenho cadeado 2, eu tenho cadeado 3, eu tenho cadeado 4 e para finalizar o cadeado 5. Eu tenho a chave 1, eu tenho a chave 2, eu tenho a chave 3, eu tenho a chave 4 e eu tenho a chave 5, tá ok? Então vamos pensar o seguinte, ó, na tentativa do cadeado 1, tá? O cadeado 01. Quantas tentativas eu tenho? Olha só. Essa aqui, a chave 1 é que abre o cadeado. Mas eu não vou já chegar no cadeado. Ele quer saber o máximo de tentativas. Então eu tenho 1, 2, 3, 4 tentativas antes de usar a chave 1. Então o cadeado 1, 4 tentativas. Beleza? 4 tentativas. Tá. Abriu.
Esse cara aqui abriu, então ele está fora, não vai fazer mais parte da nossa conta. Já esse cara é o seguinte, ó, quem abre ele é a chave 2. Então quer dizer, eu não vou fazer isso direto, quer saber tentativas. Eu tenho a chave 3, a chave 4 e a chave 5 antes de abrir com a chave 2. Então o cadeado 02, eu tenho 3 tentativas. Beleza? Pronto, abriu o cadeado. Então essa chave aqui está fora. Quem abre esse cadeado aqui é a chave 3, mas eu não vou já chegar direto na 3. Me sobra 2 tentativas. Então cadeado 03, eu tenho 2 tentativas. Ok? Cadeado 4, quem abre é a chave 4, me sobrando uma tentativa. Eu não vou usar essa chave aqui, essa aqui caiu fora. Então no cadeado 4, eu tenho uma tentativa. Opa, uma tentativa. Já o cadeado 5, me sobrou só a chave 5. Então, o cadeado 5, eu não tenho nenhuma tentativa. 0 tentativas. Ok? Tentativa. Pá, beleza. Então, olha só que legal. Cadeado 1, eu tenho 4 tentativas. Cadeado 2, 3. Cadeado 3, 2 e o cadeado 4 eu tenho apenas uma tentativa. Se eu somar todo mundo aqui, vai dar 4, 7, 9 e 10. Então a resposta será 10 tentativas. Muito legal esse exercício, muito legal mesmo. Envolve bem o raciocínio lógico. Então eu tenho que fazer o seguinte, ó. Notou que o cadeado 1 é a chave 1, então, mas eu tenho 4 tentativas antes de usar ele. Então usei, tá fora. A mesma coisa para os demais, pessoal. Tá? Gostei. Desse exercício eu gostei. Vocês entenderam? Se você tiver um pouco de dificuldade de entender, volta o vídeo novamente, assiste. Se você vai, puxa, não entendi essa explicação ainda, pessoal, liga, manda o WhatsApp para nós, que eu tenho o maior prazer de fazer até um outro vídeo, se for o caso, e mandar para você, para que isso aqui você possa entender, porque esse tipo de questão, sim, cai em concurso, tá? Ele é um grande candidato a um concurso. Beleza? Vamos fazer mais? Uma creche terá 12 crianças de 1 a 2 anos de segunda a sexta da próxima semana. Cada criança trocará de fralda 4 vezes a cada dia. E cada pacote de fraldas que a creche utiliza tem 70 fraldas. Para essa semana, o número mínimo de pacotes de fraldas que a creche deve comprar é... Muita informação, tá? E tem informação desnecessária, exatamente porque o que acontece? Tem muita gente que só porque tem números, ele acha que eu vou usar todos os números das questões. E não é bem assim. Ele falou que você tem uma creche e essa creche trabalha com crianças de 1 e 2 anos. Essas idades, 1 e 2, eu não vou trabalhar, eu não preciso delas, tá bom? O foco são as fraldas. Ele quer saber quantas fraldas, quantos pacotes eu preciso comprar para atender essa necessidade. Então, a idade tá fora, beleza? Então, vamos lá. Essas crianças vão ficar de segunda a sexta-feira, tá? Então de segunda a sexta são 5 dias, tá? Essa informação aqui tá, que é importante, tá ok? Beleza? Vamos lá, para a tela. Faça por parte, hein? Ó, uma creche tem 12 crianças, ok? Importantíssimo isso aqui, 12 crianças. Aí ele fala, cada criança trocará de fralda 4 vezes em cada dia, tá bom? Olha só que interessante, vamos pensar agora por dia. Por dia. Ele me falou o seguinte, uma criança irá trocar 4, vai usar 4 fraldas, vamos chamar assim, 4 fraldas. Tá ok? Só que eu tenho quantas crianças? Eu tenho 12 crianças, então será 12 vezes 4. Então, por dia, serão 48 fraldas. Isso aqui por dia. Uau, haja fralda. Ok? Então, olha só, cada criança usa 4 fraldas. E eu tenho na creche 12 crianças. Logo, nós vamos usar 48 fraldas. Beleza? Para a tela novamente. Aí ele fala o seguinte para nós, bem importante. Cada pacote de fraldas que a creche utiliza tem 70 fraldas. 70 fraldas tem. Então um pacote, 70 fraldas. Praticamente vou usar um pacote por dia quase, né? E por dia vou usar 48 fraldas, tá? Aí o que o exercício está pedindo? O exercício falou o seguinte. Para essa semana, o número mínimo de pacotes de fraldas que a creche deve comprar
Ele quer saber por semana, tá ok? Então, na verdade, eu tenho que saber, antes de tudo, quantas fraldas eu vou gastar na semana. Se por dia são 48 fraldas, e por semana, sendo que a semana nossa aqui são 5 dias, não são 7, tá? É de segunda a sexta. Então, quer dizer que eu vou pegar o 48 vezes o 5, vai dar 40, sobe aqui, vai dar 20, 24. Então, são 240 fraldas por semana. Ok? Então, essa creche vai gastar 240 fraldas por semana. E aí ele falou o seguinte para nós, ó. Agora eu mato o exercício. Se são 240 fraldas que eu vou gastar, cada pacote tem 70 fraldas, eu vou descobrir o valor da quantidade de fraldas. Então aqui vai cancelar, ou seja, vai ficar 24 dividido por 7. Dá 3, né, que vai ficar 21, beleza? Sobra-se 3 aqui. Infelizmente vai ter que abaixar, vai ficar um 0 aqui, um 30. O mais próximo que chega vai ser o 4, que vai dar 28. Sobre 2, parou. Esse é o tipo de exercício que faz você ter uma análise do número, tá? Porque a gente está falando de pacote. Você não já vai chegar no mercado e falar, me dá 2 pacotes e meio, me dá 3 1/4 de um pacote. Ou você compra um, ou você compra 2 pacotes. Então, nesse exercício aqui, nós precisamos de 3 pacotes e meios, praticamente. Só que você não consegue comprar esse meio. Logo, nós vamos precisar de 4 pacotes. Finalizamos, coisa linda. Maravilha exercício, né? Então, não é um exercício difícil. O que você precisou? Multiplicação e divisão. E uma análise do número, tá? Uma análise da interpretação. Porque se tivesse na resposta 3,4... tá? Até poderia surgir e falar, vou entrar com recurso. Mas não é bem a resposta do exercício, porque você compra por pacotes, e pacotes só vem por inteiro. 1, 2, 3, 4 pacotes. Eu preciso de 3 pacotes e meio praticamente. Não consigo comprar. Logo, ou eu compro 3, ou eu compro 4. 3 vai faltar. Então a resposta do exercício, 4 pacotes. Beleza, pessoal? Vocês entenderam? Legal. Não terminamos ainda, hein? Tem mais coisas para vocês. Mas qualquer dúvida, lembrando, entre em contato conosco, tá? Abraço. Bora, vamos fazer mais uma. Sendo a soma de 3 números consecutivos igual a 234, determine o primeiro número desta sequência. Ok, então presta atenção aqui. Exercício, quando fala assim, eu tenho números consecutivos, né? Mas você sabe que número consecutivo é esse? Não. Tá? Carlos, eu vou chutar. Não é necessário, tá bom? Presta atenção aqui comigo, vem cá. Vamos supor que eu tenho o número 1, tá bom? Esse número 1, eu vou chamar ele de x, tá? Se são números consecutivos, o 2 vai ser quem? O 2 vai ser o x, que é o x não vale 1, quer dizer mais 1. X mais 1 vai dar 2, sendo que o meu x vale 1. Você entendeu? Eu chamei o 1 de x. Aí eu falei, ó, x mais 1, quer dizer que vai me dar o segundo termo. O terceiro termo nada mais é do que o x mais o 2. E assim sucessivamente, ó. O quarto termo, x mais 3. O quinto termo, x mais 4, tá? O sexto termo, x mais 5, tá? E assim por diante. Então, se você falar assim, pô, então o 10º termo vai ser qual? X mais 9, sempre 1 a menos. O esquema é saber isso aqui, ó. Se você sabe isso aqui, ó, fica tranquilo de resolver o exercício, tá bom? Entenderam? Qualquer coisa, ó, entra em contato conosco, beleza? Na verdade, o que o exercício está pedindo, né? Vai para a tela. Ele falou assim, que a soma dos 3 números consecutivos dá 234. Ele falou 3 números consecutivos. Então, olha só. Primeiro número consecutivo, x, mais segundo número consecutivo, x mais 1. Esse aqui é um número só. Esse cara é o primeiro termo, tá ok? Esse cara aqui é o segundo termo. E o terceiro termo é x mais 2, que é o terceiro termo, desculpa. A soma desses 3 tem que dar 234. Pronto, pessoal, montei. Primeiro termo, segundo termo, terceiro termo. Ele me dá 234. Tá, só resolver isso aqui, tá bom? Então vai ficar assim, ó. X mais 1 mais x mais 2 é igual a 234. X mais x dá 3x. Mais 3, porque 1 mais 2, né? 234. Passa esse 3 para o outro lado, então vai ficar 3x igual 234 menos 3. 3x igual 231. Esse cara divide, então 231 dividido por 3. Logo, x vale 77. Quem que é x?
O x é o primeiro termo. Ele falou aqui, ó, o primeiro termo é o x. Quem que o exercício está perguntando? Quem é o primeiro termo? Então, o primeiro termo vale 77. Pronto, vocês entenderam? Tá ok? Pegou essa parte da matemática? Certo, pessoal? Se falar números consecutivos, você sempre pensa em x, x mais 1, x mais 2, x mais 3 e assim por diante. Tá bom? Vamos fazer mais um, parecido com esse aqui? A soma dos 5 primeiros números pares e consecutivos é 500. Qual é o primeiro número? Esse exercício já trouxe pra gente, ó, números consecutivos, mas ele falou uma coisa boa. Números pares. É os números pares consecutivos. Você sabe que número par é esse? Não. Então a gente vai deduzir. Presta atenção. Imagina que eu tenho o número 2. Se é par consecutivo, quem que é o próximo? É o 4, o 6 e o 8. Correto? Ó, 2, 4, 6, 8 e 10. Vamos pegar 1, 2, 3, 4, 5 termos. Eu vou chamar esse cara aqui de x, beleza? Já que esse cara vale x, o meu 2 vale x, como que eu cheguei nesse 4? Quer dizer que eu peguei o x e somei com mais 2. Você sempre parte da base, tá bom? Olha só que interessante, porque 2 mais 2 dá 4. E como que eu cheguei nesse 6 aqui? Você pegou o x e somou com mais 4, porque 2, que é o x com mais 4, dá 6. E a mesma coisa para esse cara aqui, ó, x mais 6 e para finalizar, x mais 8. Tá bom? Você coloca o 2 em cada um, você vai achar esse respectivo números. O que que acontece? Como ele falou números consecutivos pares, então você tem que pensar da seguinte maneira. Primeiro termo é x, segundo x mais 2, terceiro x mais 4, quarto x mais 6 e o último termo x mais 8. Ok? Então tá, voltando para a tela. Como o exercício me falou, a soma dos 5 primeiros números pares consecutivos. Então, são pares consecutivos. Você tem que pensar assim, ó, primeiro termo, tá? Segundo termo, ó, primeiro termo x, x mais 2, tá bom? Terceiro termo, x mais 4. Quarto termo, x mais 6. E o último termo, que é o quinto termo que ele quer saber, x mais 8. Todo mundo é igual a 500. Então, ele falou para mim que a soma desses números tem que dar 500. Beleza? Então tá, olha só. 1, 2, 3, 4, 5. Vai dar 5x. 2 com 8 dá 10. 4 com 6 dá 10. Então isso aqui vai ficar 20. Igual a 500. Beleza? Passa o 20 para o outro lado, ó. Pá. 500 menos 20. Opa! Ou seja, vai ficar 480. Esse x aqui, no caso 5, tem que passar dividindo. 480 dividido por 5. Faz no cantinho, ó, 480 dividido por 5, ó. Dá 9, que vai ficar 45, certo? Sobra 3, 0. Abaixo desse cara aqui, caso 0, o mais próximo que chega é 6. 6 vezes 5, 30. Logo, o primeiro termo vale 96. A pergunta do exercício é exatamente essa. Quem é o primeiro termo? O primeiro termo, 96. Ponto. Finalizamos, pessoal. Então tome cuidado. Quando ele falar para vocês números consecutivos, lembra do exercício passado? X, x mais 1, x mais 2. Se ele falar termos consecutivos pares, x, primeiro termo, x mais 2, x mais 4, x e assim por diante. Beleza? Tranquilo? Não terminamos ainda. Vamos fazer mais exercício. Numa adição com 3 parcelas, o total era 58. Somando-se 13 a primeira parcela, 21 a segunda parcela e subtraindo-se 10 da terceira, qual será o novo total? Ok, exercício que você tem que ler com calma e transformar na linguagem da matemática. Ele falou bem assim para nós. Somando 3 parcelas, primeira coisa que você tem que pensar. As parcelas, ele falou que são iguais? Não disse nada, tá bom? Então eu vou considerar que as parcelas são diferentes. E para isso, eu não sei o número das parcelas. Então eu chamo de letras. Eu vou fazer o seguinte. A primeira parcela eu vou chamar de x. A segunda parcela eu vou chamar de y. E a terceira parcela eu vou chamar de t. Então a soma das 3 parcelas me deu 58. Quer dizer que é igual a 58. Tá ok? Tá. Aí ele fala, somando-se 13 na primeira parcela e 21 na segunda parcela, então como vai ficar? Esse aqui na primeira? Então ele está somando 13 na primeira, tá bom? Mais o y mais 21, porque ele está somando 21 na segunda parcela, certo? E já na terceira parcela ele fala subtraindo-se 10. Quer dizer então que eu vou pegar essa terceira parcela e vou subtrair por 10, que é igual a 58. Aí o exercício pergunta, qual é o novo total? É só resolver isso aqui que você acha o novo total. Primeira parcela, segunda e terceira parcela.
Somei 13, somei 21, subtraí 10. Beleza? Uma equaçãozinha para nós aqui. Vamos lá. Eu vou deixar separado aqui, ó. X mais y mais t. 13 com mais 21 vai dar 34. Menos 10 igual a 58. Tá ok? Então, x mais y mais t é igual... Opa, desculpa, não é igual não. Mais 24, porque 34 menos 10, 24. Igual a 58. Vou passar esse cara para o outro lado. Então, x mais y mais t é igual a 58 menos 24. Tá ok? Faz aqui no cantinho, ó, 58 menos 24. Vai ficar 4, 3, 34. Então, x mais y mais t é igual a 34. Esse é o meu novo total, tá bom? X mais y mais t dá 58, mas aconteceu um processo com ele. Somou-se 13, somou 21 e subtraiu 10. Aí veio a pergunta, qual que é o novo total? O novo total, depois que eu faço esse exercício, vai dar 34. Então a resposta desse exercício é 34. Tranquilo? Fácil? Beleza, pessoal? Qualquer coisa, volta o vídeo, entre em contato conosco, tá? O negócio é que você tem que aprender isso aqui, beleza? Bola pra frente, vamos fazer mais. Numa subtração, a soma dos minuendo com o subtraindo e o resto resulta o 412. Qual o valor do minuendo? Esse é um tipo de exercício que você já tem que dominar aqueles nomes que a gente trabalhou logo no início dessa aula. O que acontece? Vamos pensar na subtração. A subtração, ela é minuendo menos o subtraindo, ok? E ele me dá a diferença ou o resto. São os nomes que a gente dá para minuendo, subtraindo e resto, quando a gente está trabalhando a propriedade da subtração, tá bom? Então esses aqui são o nome. Só que tem um seguinte, nesse exercício, ele está me falando de subtração, mas ele não está subtraindo, tá bom? Mas antes de acontecer, de ler o restante, vamos voltar aqui nessa aula. O que acontece? Vamos pensar assim, minuendo, subtraindo e resto. Eu vou chamar o minuendo de M, o subtraindo de S e o resto de R, tá bom? Isso aqui significa a mesma coisa, ó. O resto é a mesma coisa que minuendo menos subtraindo. Vocês entenderam o que eu fiz aqui? Tá? Peguei esses nomes e só coloquei em ordem para deixar separadinho aqui para vocês. Isso é um conhecimento que eu tenho que levar para o concurso. Tá? É o conhecimento dos nomes, das propriedades da subtração, tá bom? Agora vamos para a tela. Ele falou assim, numa subtração, as somas do minuendo com o subtraindo e o resto resultam 412. Olha só que legal. Ele falou para mim que a soma do minuendo mais o subtraindo mais o resto dá 412. Então isso aqui foi o que o exercício me trouxe. Esse aqui são o conhecimento matemático que eu tenho, tá bom? Então, tá falando de subtração, estou analisando aqui a propriedade da subtração. Só que aqui ele está me falando o seguinte, ó, ele falou que eu somei esses 3 e me deu 412. Aqui que está a jogada. Você tem que ter esse conhecimento. Por quê? Note-se que eu fiz isso aqui, ó. Eu não falei que o resto é o minuendo menos subtraindo? Então, no lugar de trabalhar com esse resto aqui, eu vou fazer a troca, eu vou fazer a substituição. Então, aqui vai ficar, ó, minuendo mais subtraindo, mais... Só que aqui não vou trabalhar com R. Quem que é o R? O R é M menos S, que é igual a 412. Ok? Entenderam? Agora esse aqui, ó, eu posso cancelar, porque vai dar zero, ó. Mais S com menos S, zero. M com mais M, 2 M's, que é igual a 412. Tá multiplicando, passa dividindo, ó. 412 dividido por 2. Tá com dificuldade? Faz assim, ó, 412 divide por 2. Aqui vai dar 2, que vai ficar zero, abaixo esse 1, preciso de mais um zero. 12, 6. Ou seja, o meu minuendo vale 206. Essa é a pergunta do exercício. Ele quer saber quantos que vale o minuendo. O minuendo vale 206. Ok, pessoal? Esse é um exercício, ele é fácil. Só que você tem que lembrar da propriedade da subtração. E a propriedade da subtração nesse caso aqui, ó, minuendo menos subtraindo igual ao resto, o concurso não me deu. Eu que tenho que saber, eu que levei isso aqui para o exercício. E aí nessa transformação eu consegui jogar no que ele estava pedindo. Tá ok? Então é um exercício tranquilo. Tá bom? Só que tem que prestar um pouco mais de atenção naquelas nossas primeiras aulas. Beleza? Vamos fazer mais. Não terminamos não.
O produto de dois números é 620. Se adicionássemos 5 unidades a um de seus fatores, o produto ficaria aumentado de 155 unidades. Quais são os dois fatores? Galera, falou produto. Produto aqui, multiplicação. E aí você tem que lembrar de uma coisa. A gente vai fugir agora do exercício, vai levar o nosso conhecimento de multiplicação para o exercício. O que é? As propriedades. Quem que é a multiplicação? É fator vezes fator igual produto. Ok? Só que aqui tem um porém. Eu não posso chamar de FF, por exemplo, porque eu não sei. Por exemplo, pode ser 2 vezes 3. Os dois números são fatores. Então, 2 vezes 3 e 3 vezes 2, né, dá o mesmo resultado. Então, fica assim. Você sabe quem são esses fatores? Não. E você tem certeza se eles são iguais ou diferentes? Né? É mais fácil. Iguais eu tenho certeza que ele não é. Então, eles são diferentes. Então, eu vou chamar de letras assim, ó. Vou chamar esse cara de X, esse cara de Y. E eu vou chamar o produto de P. Tá bom? Ou seja, x vezes y é igual a p, tá bom? Tá, vamos para a tela. Depois que a gente estudou essa parte aí, fez a recordação de quem é produto e fator, aí vem assim, o produto de dois números é 620. Então o exercício falou o seguinte para mim, que x vezes y vale 620. Finalizou aqui, ó. Ok? Vai para a tela de novo. Aí vem um macetinho, vem uma perguntinha. Ele fala assim, se adicionássemos 5 unidades em um dos seus fatores. Adicionando-se 5 unidades em um dos seus fatores. É isso que o exercício está trazendo. Então, eu vou escolher um dos dois. Tanto faz, eu posso colocar no x como no y. Vou colocar no y, ó. X, tá? Vezes y mais 5. Se eu adicionar 5 aqui, quer dizer que minha resposta vai ser o 620 mais 155. Beleza? Vocês entenderam? Então, olha, vai lá para a tela de novo. Ele falou para mim o seguinte, ó. Se adicionássemos 5, então o fator, no caso o produto, né? Ele vai aumentar 155 unidades. Beleza. Vamos fazer a distributiva esse aqui, ó. Ficar x vezes y mais 5x, que é igual a 620 mais 155. Eu não vou fazer essa conta aqui por enquanto não. Mas note-se, olha esse aqui, ó. Ficou x e y. Vamos voltar aqui, ó. X vezes y, eu não sei o valor? Sei, ele vale 620. Então x vezes y, o exercício já me falou, vale 620. Eu substituo os dois. Mais 5x é igual a 620 mais 155. Olha que lindo. Passa 620 para lá. 5x é igual a 620 mais 155 menos 620, ó, porque esse cara foi para o outro lado, ok? Não são iguais? Cancela, ó. Então vai ficar 5x igual a 155, beleza? Agora vamos fazer aqui, ó, 155 dividido por 5 vai dar 3, tá ok? Vai dar 15 e vai dar 0, abaixa esse 5 vai dar 1. Então aqui vai ficar 31. X igual a 155 dividido por 5 vai dar 31. O primeiro termo é 31, beleza? Vamos ver o segundo? Já o segundo termo, você vai partir daqui, ó. Eu vou pegar esse cara, tá? X vezes y é igual a 620. Só que eu tenho o valor do x. O x vale 31. Então vai ficar 31y é igual a 620. Passa dividindo 620 dividido por 31. Essa divisão vai dar 20. Pronto, pessoal. Achei os valores dos dois. X e do y, tá ok? Olha só a jogada de exercício, que inteligente. Ele me deu o valor de x vezes y, que é 620, e aqui voltou a ter x vezes y. Eu posso fazer essa troca, essa substituição. Beleza? Vocês entenderam? Tá bom? Então a resposta x e y, ou yx, tanto faz. Beleza? Vamos continuar, vamos fazer mais uma, e aí a gente encerra esse primeiro módulo, tá ok? Vamos lá. Numa divisão inteira, o divisor é 12, o quociente é uma unidade maior que o divisor e o resto uma unidade menor que o divisor. Qual é o valor do dividendo? Certo, pessoal? Agora nós estamos falando da divisão. A divisão eu preciso lembrar das propriedades dela. Como que é? Por exemplo, você vai ter o dividendo, ó, dividendo, ok? O cara que divide aqui se chama divisor, a resposta é quociente, ok? E o que sobra aqui no final é conhecido como resto.
tá? Essa aqui é são os nossos nomes que a gente já estudou. Agora é o seguinte, como que eu calculo o dividendo? O dividendo, na verdade, é isso aqui, ó. Dividendo é igual o divisor, ok? Vezes o quociente mais o resto. Pronto, você tem isso aqui, ó. Isso você tem que saber. Além de saber dele pronto, dividindo, você tem que saber como calcular o dividendo. O dividendo você calcula nesse jeito aqui, ó. Dividendo igual divisor vezes quociente mais o resto. Ok? Vamos para a tela. O exercício falou o seguinte. Primeiro, a divisão, o número inteiro, a resposta inteira. Então tá tranquilo. O divisor é 12. O quociente é uma unidade maior que o divisor e o resto uma unidade menor que o divisor. Ok, pessoal? Entenderam? Então é o seguinte, ó. O divisor, ele quer calcular o dividendo. Então aqui está o dividendo. Ok? O divisor vale 12. Certo? E o quociente? O quociente é uma unidade maior que o divisor. Então se ele vale 12, então vai ser vezes 13, porque o quociente é vezes, tá ok? Mais o resto. O resto, o exercício falou que ele é uma unidade a menos que o divisor. Então ele vale 11. Pronto, só fazer 12 vezes 13 mais 11 você já acha o dividendo. Então olha só, o dividendo é 156, 12 vezes 13 mais 11. Logo, o dividendo, o seu resultado é 167. Esta é a resposta do exercício, tá ok? Então, para isso, para um concurso, você tem que saber as propriedades da divisão, os nomes, e como eu faço para calcular o dividendo, tá ok? Isso aqui eu ocupo muito mais para frente em polinômios. Então, é bom a gente ter isso aqui, ó, na mente, na cachola, certo? Galera, beleza esse exercício? Vocês entenderam? Ok? Tá ok? Então, qualquer coisa, volte o vídeo, assista de novo essa aula. Qualquer dúvida, manda um WhatsApp pra gente. Terminamos a explicação do primeiro módulo. Agora, o que nós vamos fazer? Bastante exercício. Exercício voltado só para concurso. Antes de vocês assistirem a aula, você pare por aqui, pegue o material PDF ou a apostila, tá? E tentam fazer sozinho os exercícios agora. Se você não conseguiu fazer o exercício, tiver alguma dúvida, recorra primeiro ao vídeo. Assiste a explicação. Depois desse vídeo, terá a explicação dos outros exercícios que estão dessas apostilas. E aí, qualquer coisa, você entra em contato com a gente. Tá? Mandem um WhatsApp, ligam pra gente, fala, Carlos, eu preciso de uma ajuda em tal exercício, caso você não consiga entender pela explicação do vídeo. Mas mesmo assim, galera, o esforço é fundamental, então você tem que se esforçar bastante para aprender matemática. E a melhor maneira de aprender é praticando, praticando e praticando, beleza? Então vamos nessa.